Obrigado, Marcelo, Medifax, pelo honroso convite. É um prazer muito grande estar aqui. E anéis intracordianos é uma coisa que eu sempre tive interesse, desde a época do meu fellow, então é um assunto que me interessa bastante. Obrigado novamente, Marcelo, pelo convite. O nosso tema vai ser uma nova tecnologia que a gente está começando a usar agora para análise biomecânica, que é a elastografia através do OCT, e a gente pela primeira vez conseguiu mensurar as alterações biomecânicas que muitos de vocês, colegas, suspeitavam, né, através dessa nova tecnologia que é a elastografia. Então, como vocês todos sabem, os anéis intracordianos foram desenvolvidos aí como uma ferramenta, né, para tratar inicialmente até miopia, astigmatismo, e especialmente são usados hoje para correção de ectasias, como o ceratocone. E o que eles fazem, isso também é conhecido de todos vocês, eles aplanam seletivamente, né, algumas regiões da córnea, de maneira que a gente pode ter resultados bastante proeminentes. Então, o mapa da direita é um mapa diferencial, que a gente observa a diferença pré e pós-operatória, com esse aplanamento que nesse caso foi bastante intenso, de 10 dioptrias, ou seja, o anel realmente pode corrigir bastante, dependendo dos nomogramas que a gente utiliza, e dos cálculos pré-operatórios que são feitos. E é aí que entra a minha curiosidade, né, no passado, como que a gente pode melhorar o que já é bom, mas de certa forma ainda menos preditível, não sei como falar, menos reprodutível do que a gente gostaria, apesar de muito bom. Vocês também sabem, né, uma cirurgia, isso para ceratocone é bastante importante, uma cirurgia que adiciona tecido, ou seja, a gente não remove tecido da mesma maneira que o PRK faria, ou seja, a gente consegue corrigir o formato, melhorar o formato da córnea sem enfraquecer a córnea, sem remover tecido. E aí veio essa ideia do nosso estudo aí que o Marcelo prontamente nos apoiou, que foi de avaliar como isso, através da elastografia, como essa deformação da córnea aconteceria. Então, primeiramente, eu acredito que vocês não sabem o que seja a elastografia, é um método novo. Elasto ali seria flexibilidade, e grafia, uma pintura, ou seja, uma pintura da flexibilidade, em outras palavras, quão elástica uma córnea é, e em outras palavras, realmente saber se a córnea, em palavras simples, é mais dura ou mais mole a partir do momento que a gente implanta um anel. Muitos colegas falam e reportam que após o implante do anel, eles observam uma estabilidade do ceratocone sem o crosslink, ou seja, só com o anel. Então, isso vem, de certa maneira, a tentar ajudar alguma coisa nesse sentido. Então, a elastografia foi esse método, esse foi um dos primeiros estudos nossos. Não tem a ver com anel, mas só para vocês terem uma ideia como as imagens são. Então, a gente comparou córneas com, sem Bowman, e vocês observam essas diferentes cores aí que representam o quanto a córnea relaxa ou é comprimida. Então, eu vou apresentar para vocês o estudo que a gente fez com os anéis, né? Então, nosso objetivo foi avaliar a deformação que a córnea sofreria após o implante de anéis. Nesse primeiro estudo, foi utilizado um anel de 300 micra de espessura e um
anel de 325 graus de arco. Então foram divididos em 3 grupos. Nós tivemos um grupo, obviamente o anel foi implantado, e 2 outros grupos controles. Então um que apenas o túnel foi feito, e um último em que a córnea virgem de tratamento foi avaliada. Como funciona a elastografia? E a elastografia, tenho certeza que vocês vão ouvir daqui para frente bastante. Então, da mesma maneira que existem algumas alternativas para medida da biomecânica, né? Quando a gente mede a biomecânica da córnea inteira, tem o ORA e o CORVIS, e recentemente, há alguns anos, a BRI-OAM também consegue não avaliar a córnea inteira, mas camada a camada, e agora nós temos a elastografia. Então, esses grupos foram separados, e aí a gente induz uma variação da pressão nesses olhos, e de acordo com os pixels da córnea que são movimentados, eles sofrem um desvio, né? Eles são mexidos de lugar, um displacement. Essa diferença é a que é avaliada pela elastografia, e o que a gente consegue computar com isso são mapas aqui com anéis. Então vocês conseguem observar os grupos em que vocês observam na região interna aí dos anéis. São gráficos bastante complexos, eu não vou entrar no mérito deles todos, mas a gente observa que aqui essas regiões entre os anéis tiveram. O vermelho significa um relaxamento e o azul significa uma compressão. A coluna do meio foi quando a pressão intraocular era aumentada, e a coluna da direita era quando a pressão intraocular era reduzida. Então vocês conseguem ter uma ideia, as áreas da córnea que se modificam através dessa variação de pressão intraocular. E aqui eu queria que vocês observassem mais as áreas vermelhas, que significam relaxamento e que tem a ver com essa hipótese inicial que eu tinha falado. Esses são os cortes sagitais, e por último eu gostaria de mostrar aqui para vocês os cortes em face, né, de frente. Então aqui fica mais fácil de entender. E o mapa que eu gostaria de salientar mais é esse inferior do meio. Então o primeiro lá em cima são córneas virgens, aqui na linha média somente o implante de anel, somente o túnel, e aqui embaixo as alterações que a gente observou quando um anel de 325 graus de arco era implantado. E o que mais nos surpreendeu, e aqui o ponto principal que eu queria deixar de mensagem, é esse anel vermelho interno ao anel. Então essa linha pontilhada nas imagens inferiores seria onde o anel está, e esse círculo vermelho inferior são áreas de relaxamento, ou seja, são áreas em que a córnea se relaxou mesmo quando a gente aumentava a pressão intraocular. Então, pela primeira vez a gente conseguiu identificar que o anel tem um impacto biomecânico na córnea também, e isso pode ter relação com essa observação de muitos colegas que dizem que observam, né, que mesmo sem crosslink, em muitos casos após anel se mantêm estáveis. Então essa área de relaxamento vermelho aqui. Esse é o ponto principal. Foram poucos olhos, né, um estudo inicial, e quem tiver interesse, ele está disponível agora, foi publicado há poucos meses esse ano no JRS. Então, como resumo, pela primeira vez nós conseguimos obter esses mapas de deformação após o implante de anéis. Isso aconteceu por regiões, tanto de profundidade como de uma visão frontal. O implante de anel induziu certas deformações. Isso também a gente não tinha esse conhecimento de maneira biomecânica com a tecnologia disponível até então. E o que foi também muito interessante é que essas áreas de deformação foram justamente coincidentes com a área em que a curvatura da córnea era alterada. Isso a gente mediu também. Então, essa deformação e a curvatura estão diretamente
relacionadas. E o importante disso tudo, né, mesmo que seja um estudo inicial, esse aqui, é que a gente, entendendo melhor como o anel funciona, a gente com certeza vai poder melhorar ainda mais os nomogramas que nós já temos. E por último, só mencionar aí que vocês vão começar a ouvir cada vez mais essa tecnologia para avaliação de anéis, para segmento de progressão e também para o diagnóstico. Ontem eu recebi a notícia que um outro paper nosso foi aceito com a mesma... Aqui a gente avaliou um anel só de 325, né? E num estudo, acho que o Marcelo nem sabe desse, mas um estudo que ontem foi aceito, deve sair nos próximos meses, a gente avaliou diversos segmentos, então com 325, 2 de 160, e, enfim, diversas combinações, e também a gente conseguiu observar que essas áreas de relaxamento, ou seja, que potencialmente ajudariam aí para essa ideia de estabilização biomecânica, eram maiores sempre quando a gente usava arcos maiores. Então aí, com 10 minutos, pontualmente. Muito obrigado, Marcelo, pela atenção. Obrigado a todos.